que quem é ímpio pode se arrepender, se converter e ter a salvação, e ser salvo. E quem é salvo pode acabar incorrendo em pecado, pode acabar cometendo o pecado e perder a salvação. Aí vão dizer o seguinte: não, mas isso aí é só... Ele está falando de uma salvação local, de uma salvação de livramento, de um livramento nacional. Ele está falando de livramento do povo, de alguma nação ímpia, de alguma coisa mais humana, entende? De alguma coisa física, de alguma coisa territorial, de alguma coisa bélica, de algo que não transcende a esfera humana, aquilo que é material e físico. Não. Inclusive o fato dele repetir várias vezes a mesma expressão, e principalmente no versículo de número 20, que é o versículo chave aqui, ele diz assim: olha, a alma que pecar, essa morrerá. Versículo 20 do capítulo 18. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, porque combate de novo aquela ideia da responsabilidade que é transferida do pai para o filho. O pai peca, mas é o filho que paga a conta. Não, Deus já está combatendo isso aqui. O pai que pecar, ele vai pagar pela responsabilidade do pecado dele. Ele é responsável pelo pecado dele. O filho que pecar, ele é responsável pelo pecado dele. Deus já está combatendo isso aqui. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. De forma que a alma que pecar, essa morrerá. Ele repete isso várias vezes. O justo que, cometendo justiça, deixa de ser justo para querer cometer iniquidade, para querer cometer pecado, para querer cometer transgressão, esse vai morrer. E aquele que é ímpio, transgressor, pecador, mas acaba se convertendo, abandonando essas coisas e cometendo justiça, ele vai viver pela sua justiça. Ou seja, a implicação do texto aqui: há uma salvação disponível a todo aquele que quer se arrepender. E de novo, essa salvação não é uma salvação de livramento meramente físico, algo local, algo que só envolve o corpo. Não. A palavra de Deus está falando de algo sobrenatural. A palavra de Deus está falando inclusive de salvação das nossas almas, ao ponto de chegar no tópico 3, no terceiro tópico da lição, e ele falar da perda da salvação. E de novo, a salvação das nossas almas. Ele não está falando de uma salvação que é um livramento, ele está falando de uma salvação que é algo local, algo físico, entende? Por quê? Imediatamente, o que é que o povo esperava? A salvação do cativeiro babilônico. Eles pensavam: não, mas a culpa é do nosso pai. A gente não tem culpa de estar indo para o cativeiro. Então eles esperavam a salvação do cativeiro. O que era a salvação então para eles? Livramento local, livramento físico, livramento político, livramento regional do cativeiro, de ir para uma nação ímpia, de ser escravo e ser submetido a uma nação ímpia. Eles queriam livramento disso, entende? Só que Ezequiel está divinamente inspirado por Deus, falando não só de livramento local, não só de livramento físico. Por quê? Porque ele já tinha vindo a segunda leva. Os nobres já tinham ido para o cativeiro. Já estava determinado, certo por Deus, por causa do pecado do povo, por causa da rebeldia do povo, com justa retribuição, a injustiça do povo, já estava certo deles irem para o cativeiro. Ou seja, não haveria possibilidade de livramento local. Não havia possibilidade de livramento nacional, de livramento regional, de livramento bélico, de livramento político. Não tinha, deixando bem claro, não tinha como eles se livrarem de Nabucodonosor. Não tinha como eles se livrarem da Babilônia. Não havia possibilidade de livramento do cativeiro babilônico. Ponto. Então, Ezequiel não podia estar falando de salvação nesse sentido, entendeu? A salvação que Ezequiel está falando é salvação espiritual. De forma que, segundo o tópico da lição, vai mostrar que essa salvação espiritual, ela está disponível a todos. Aquele que se arrepender, aquele que verdadeiramente se converter dos seus maus caminhos, da sua impiedade, da sua injustiça, da sua iniquidade, ele alcança favor imerecido, ele alcança graça aos olhos de Deus e tem a salvação da sua alma. Ao ponto, irmão, de não independente, não interessa o que está acontecendo fisicamente, nacionalmente,
regionalmente. Entende? A prioridade, aquilo que é mais importante, olha, entenda isso nessa noite, é a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Independente de contexto político, de crise econômica, da saúde com pandemia, sem pandemia, olha, independente de qualquer situação que o Brasil, que o mundo vem enfrentar, humanamente falando, questão política, bélica, guerra, crise, doença, o que for, irmão, independente disso, o mais importante é a salvação da nossa alma. De forma que Deus ele faculta essa salvação a todos. A palavra todos que aparece aqui no original, depois ela é traduzida no grego, aparece lá no Novo Testamento, como a palavra no grego todos, ela traz uma conotação que é diferente do português. As nossas palavras em português, elas são imperfeitas, viu? A gente tem que reconhecer isso. Todo na nossa língua, muitas vezes, não é 100%. Ou você já não disse assim, eu trabalhei todos os dias do ano. Não, a gente não trabalha todos os dias do ano. A gente fala assim, não fala? Mas folgou nas férias, folgou no feriado, folgou no final de semana. Pois é. Então, o nosso todo não é 100%. A gente diz, não, trabalhei todos os dias, mas não foram todos os dias. Mas na nossa mente, todos engloba um período de tempo ali que não é 100%. Que dependendo do regime, para alguém que só trabalha de 12 por 46, 24 por 30, pronto. Mas de forma que tem algum momento que não está trabalhando. Ainda se a pessoa trabalhasse todos os dias, ele não ia estar trabalhando o dia todo. Mas a gente às vezes diz assim, eu trabalhei o dia todo. Eu estou tão cansado que eu trabalhei o dia todo. Você não trabalhou o dia todo. O dia todo tem 24 horas. No mínimo você dormiu. Algumas horas, né? Tem gente que dorme até... Vou entrar nesse assunto, não, né? Mas dorme até muito. É, né? Sim, senhor. Mas veja, entende? Então na nossa língua, a palavra todo não traz a conotação que ela traz aqui na língua original. Lembre que embora a Bíblia esteja traduzida em português, o Novo Testamento é escrito em grego, e o grego era a língua na época de Jesus, ao qual foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico. Isso é chamado de Septuaginta. É a tradução, Septuaginta vem de 70. 70 a 72 homens traduziram do hebraico para o grego. E aí a palavra todos no hebraico, quando traduzem no grego, traz essa conotação. Todos com 100%. Ou seja, diferente do nosso todos aqui. De forma que se o grego dissesse assim, eu trabalhei todos os dias do ano, aí você tinha certeza que todo ali é 100%. Por isso que nunca ele ia poder usar essa palavra. Ele não ia usar essa palavra. Agora, se ele dissesse assim, eu passei todas as 2 horas do culto adorando a Deus. É porque, irmão, ele já entrou adorando, ele continuou adorando e ele saiu adorando. Eu passei todos os dias, todo dia, todas as horas do meu dia, ou seja, o meu dia todo, fiel a Deus. Quando a pessoa diz isso, o todo aqui que aparece na Bíblia é 100%. Ou seja, já acordou, firme, fiel, crente, foi trabalhar, foi para a escola, foi fazer os afazeres, até o momento de dar a hora do culto, estava crente, estava firme, estava fiel, estava abundante na graça e perseverando em Jesus. Aí guardemos para a gente essa reflexão. Será que a gente pode dizer assim? Vou dizer toda a minha vida não, desde que eu fui crente não. Vou dizer assim, será que todo o meu dia hoje, irmão, estou falando de ontem não, e nem de amanhã, estou falando de hoje. Será que todo o meu dia hoje pode ser esse todo aqui, de 100% fiel, de 100% íntegro, de 100% crente na presença de Deus? Porque Deus ele não aceita menos de 100% não. Não aceita não. Se eu pegasse uma garrafa com água e dissesse para você que 99% dessa água é potável e 1% dela é água de esgoto e pedisse para você beber, com certeza você não beberia. Mas é só 1%. Mas 1% de água de esgoto sabia que é o suficiente para contaminar 99% de água potável? E a gente com 1% só de impureza, a gente rejeita. Imagine Deus, irmão.